maravilhoso. Nós viemos aqui para louvar, para engrandecer esse Deus que é santo, que é justo, que é maravilhoso. E eu agradeço por ter esse momento aqui na igreja, de poder falar com você. Você, irmão dessa igreja, que pertence a essa igreja, ou você que está assistindo pela primeira vez. É um privilégio poder estar iniciando esse culto no nome do Senhor Jesus e poder estar falando com você. Nesse momento eu quero convidá-lo a orar, a separar esses poucos segundos para falar, direcionar a nossa oração a Deus e falar aquilo que está no mais profundo do teu coração. Amém? Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Tu és perfeito, Pai. Tu és justo, Tu és santo e Tu és bom, Senhor, meu Deus e Pai. Sabemos, Senhor, meu Deus e Pai, que muitos estão enfrentando dificuldades, Senhor. Nós estamos enfrentando dificuldades, Senhor, meu Deus e Pai. Mas sabemos que o Senhor é conosco, Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, queremos separar esse momento, Senhor, meu Deus e Pai, para Teu louvor e para Tua glória, Senhor. Cultuar a Ti, Senhor, meu Deus e Pai. Glórias a Teu nome, Senhor, meu Deus e Pai. Fica conosco, Senhor, meu Deus. Toma a direção de cada momento que passarmos aqui, Senhor Deus. Glorificado, exaltado és Tu, Senhor Jesus. Em nome do Seu Filho Jesus, Deus e Pai. Amém. 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 Nesse momento nós vamos estar louvando a nosso Deus, declarando que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é perfeito. Talvez você esteja pensando assim: nossa, mas eu estou enfrentando muita dificuldade nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, de isolamento, e você fica pensando assim: está difícil, está muito difícil. Eu sei que é difícil, nós sabemos que é complicado, mas eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é justo, que Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Amém? Quero ler com você Salmo 23, verso 6, que diz assim. Salmo 23, verso 6 diz assim: certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Nós vamos estar declarando que o nosso Deus é bom, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é perfeito. Glorificado, exaltado és Tu, Senhor Jesus. Tudo que é
tocar para esse Deus que é digno de santo. Amém? Peço que você continue conosco nesse momento que nós vamos estar ouvindo um pouco mais a palavra de Deus, ouvindo um pouco mais da mensagem do nosso Deus. Amém? Quero te pedir e te convidar para continuar conosco ouvindo dessa palavra. Amém?
Boa noite, bom dia, a depender de quando você está assistindo esse vídeo. Eu queria ter um tempo e tomar um tempo para falar com você sobre a palavra de Deus. E em tempos como esse de coronavírus, de pandemia, de quarentena, não tem como a gente falar de outro tema que não seja sobre fé. Eu queria falar sobre fé. Num tempo de incerteza, de caos, eu queria tomar um tempo e pedir a você que tomasse um tempo também para levarmos o nosso pensamento a Deus, para que a gente falasse sobre fé. Mas é bem verdade que nesses últimos tempos nós temos visto tantos absurdos, tantos abusos, tantos exageros, tantas maluquices, tantas extravagâncias em nome da fé. E especialmente nesses últimos meses, nas últimas semanas difíceis. Quase que nesses últimos meses, quase que nessas últimas semanas, que aparentemente bate uma sensação de que nós não sabemos mais a diferença entre fé e o que é delírio religioso. Ou será que cada um de nós já não tenha ouvido nesses últimos dias absurdos por pessoas que se dizem religiosas, líderes que se dizem religiosos, que falam de absurdos como blindagem que se pode conseguir em nome de Deus, restituição pós-crise, cumprimento de profecias durante a pandemia e outros temas. Mas eu não falo de fé generalizando, eu não queria generalizar, especialmente porque nunca foi tão importante separarmos o que é joio do trigo. Então, quando estamos falando sobre fé, eu não estou generalizando sobre todo tipo de fé. Não todo tipo de fé. Eu estou falando sobre o outro tipo de fé. Não sobre as expressões de fé esquisitas, delirantes, desapropriadas, maquiavélicas, não sobre essas. Não. Por isso, um texto me saltou aos olhos e me saltou ao coração quando eu comecei a pensar sobre o que Deus gostaria que eu compartilhasse. E esse texto é sobre a oração de um homem que ousa desenvolver um tipo de espiritualidade, que é sadia, que é viva, que é significante, que é inspiradora. A oração de um homem chamado Jabes, ou Jabes. A oração desse homem revela muito sobre ele, e mais ainda, que tipo de espiritualidade esse homem desenvolvia, que tipo de espiritualidade ele desejava para ele. Por isso, eu creio que dessa forma, igualmente, nós poderemos tomar essa espiritualidade, tomar essa oração como exemplo, para desenvolver o nosso caminho de espiritualidade na vida, especialmente desenvolver a nossa espiritualidade em tempos de pandemia. Portanto, se você não conhece a oração de Jabes e você não sabe quem é esse homem, não se preocupe. Nós vamos discorrer sobre a breve história desse homem,
que está nos versículos 9 e 10 de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. A Bíblia nos diz: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, versículo 10: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Essa com certeza é uma das biografias mais curtas da Bíblia, mas também uma das mais significantes. Então, ao longo da nossa conversa, nós vamos descobrindo mais sobre o Jabes e sobre a sua oração. Portanto, das espiritualidades, e eu queria falar especificamente sobre esse tema, as espiritualidades que eu não quero. Eu acredito que você também não vai concordar comigo. E eu acredito que também você não vai querer essas espiritualidades para você. Porque obviamente nós temos vários caminhos de espiritualidade. Mas há muitos deles que não são caminhos sadios. Portanto, das espiritualidades que eu não quero, e que o Jabes denuncia na sua oração que nós lemos, uma delas é a espiritualidade que usa a régua errada para medir o errado. A espiritualidade que usa a régua errada para medir o errado. Quem é o Jabes? O versículo 9 responde: o nome Jabes trazia uma carga pesada. O nome desse homem trazia um histórico ruim, quase fúnebre, na verdade. A sua mãe colocou um nome nele que lhe trazia más recordações. Mais do que isso, se acreditava naquela época que o nome de uma pessoa dizia muito sobre ela, sobre quem ela seria e sobre o futuro daquela pessoa. O nome servia muito mais do que um significado, do que a nossa identidade. Portanto, é muito comum darem nomes daquela época de acordo com o significado. E o nome de Jabes é um exemplo disso. O nome Jabes, no original, se assemelha muito à palavra angústia. Se assemelha muito à palavra dor. Por isso, a mãe dele, diz a Bíblia no versículo 9, que lhe deu o nome de Jabes porque ela tinha dado à luz com dores. Por isso pode-se dizer que o Jabes se sentia amaldiçoado pelo nome dele. Porque a mãe dele deu à luz a ele com dores e dá o nome para ele de uma situação que lhe trouxe agonia, angústia profunda. E o nome dele para ele então carrega uma maldição. Então quando Jabes ora a Deus, porque veja bem, o capítulo 4 de 1 Crônicas é o capítulo de genealogia. Se você ler os versículos anteriores, ele está falando sobre a genealogia, principalmente do reino de Judá, ou especificamente sobre o reino de Judá. E ela pausa no versículo 9 e 10 para inserir o Jabes na história. Fala no versículo 9 o que é o nome desse homem, quem era esse homem, por que ele ganhou esse homem. E no versículo 10 já inicia dizendo que Jabes fez uma oração a Deus. Então, ao orar a Deus, e aqui eu preciso abrir um parêntese,
A oração de uma pessoa revela muito sobre ela. Ao ouvirmos a oração de alguém, nós conseguimos entender um pouco como funciona a vida e a cabeça de alguém. Quer conhecer alguém? Escute ele orando ao Deus dele. Muitos de nós não conseguem falar outra coisa que não seja pedir, pedir e pedir. Isso revela muito sobre nós. Mas ao orar, Jabes está dizendo que não se importa com o que a sua mãe pensa sobre ele. Na verdade, ele não liga para o que as pessoas o consideram. Ele não liga para qual expressão as pessoas têm dele. Se elas consideram ele um homem fadado ao fracasso, se elas consideram ele um homem fadado à dor, à frustração, à vergonha, ele não se importa com isso. O Jabes só se importa com o que Deus pensa a respeito dele. O Jabes está dizendo que você não pode e não deve medir a vida pela régua que não seja a régua da graça, da misericórdia e a régua do sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário. Que medir a vida pela régua dos homens é um tremendo barco furado. E o que é medir a vida pela régua dos homens? É medir a vida de acordo com o que os homens estipulam do que é sucesso e fracasso. Porque Jabes invoca a Deus porque ele reconhece quem é Deus. A despeito do nome dele, ele invoca a Deus por quem Deus é. E nós podemos perceber quem Deus é para esse homem. Ele foi a pessoa certa. A despeito dos outros, o Jabes corre para a pessoa certa, para fazer a coisa certa. Ele foi a fonte certa, com o pedido certo e com a motivação correta. Ele sabe que a sua vida não pode ser resumida pelo que as pessoas pensam dele. Ele sabe que a sua vida não pode ser resumida pelo que as pessoas projetam da vida dele. Ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus e não nas mãos dos outros. Por isso, não importa se dizem a ele que ele é uma pessoa fadada ao fracasso, à dor, à angústia, porque a sua mãe o predestinou assim, o nomeou assim. Ele diz: eu não me importo com isso. O nome que a minha mãe me deu não importa. Não importa como ela quis me definir. Porque em vez de se curvar a vida, em vez de se curvar conformado com o destino de sofrer, as circunstâncias, Jabes toma a decisão de pedir a bênção de Deus. Jabes toma a decisão de orar a Deus. Ele não fica parado. O Jabes reage. Ele não se conforma. Ele não se dá por vencido da vida o ter dado um nome como esse. Ele não se dá por vencido da vida já o ter predestinado para algo. O Jabes não quer autoajuda. Ele quer a ajuda do alto. E eu queria te perguntar: você tem costume de medir a vida pelas réguas dos outros? Será que você tem medido a vida pelas réguas dos outros? Pelos olhos dos outros? Será que você se importa demais com o que as pessoas pensam de você? Sobre o que elas pensam de você? Será que o que elas pensam de você, de alguma forma, é uma barreira ou se transforma numa barreira para fazer e faz com que você só vá até um determinado lugar?
eu queria te dizer que você só achará as respostas que realmente importam em Deus. Você só encontrará a voz que realmente precisa ser ouvida se você ouvir a voz de Deus. Porque o que realmente importa é o que Deus pensa de você. O que realmente importa é você e Deus, é a tua relação com Ele, é o que acontece quando todo mundo vai embora e fica você e Deus. O que realmente importa é para o quarto que nós voltamos no final do dia e que nós nos encontramos a sós com Deus. É lá que importa. O que importa é o que acontece quando você fica, você e o seu travesseiro, a você e a sua consciência. Porque o que nós somos é o resultado dos nossos pensamentos no fim do dia, quando colocamos a nossa consciência no travesseiro e estamos completamente sozinhos. Nem a nossa esposa, nem o nosso esposo, nem os nossos filhos, o nosso cônjuge, mais ninguém. Ali, sozinho, você e Deus, é ali que realmente importa. Uma outra espiritualidade que eu não quero é uma espiritualidade rasa, sem sentido e sem significado. Porque na oração, Jabes usa uma frase maravilhosa. Ele pede a Deus que aumente as suas propriedades. Deus, aumente as minhas terras. O Jabes não era um homem acomodado. Esse não é um homem medíocre, que se dá por vencido em ser a média dos outros. Esse não é o Jabes. Jabes é alguém com uma profunda inquietação de que há algo a melhorar. Jabes tem uma profunda inquietação, uma ambição saudável de que amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Jabes é um visionário. Ele busca por um novo rumo na sua vida. Superado o seu problema com o seu nome, ele olha para frente. Depois que ele está bem resolvido com ele e com a questão do seu nome, ele pede a Deus: Deus, levanta a minha cabeça, me faz olhar para frente. E olhando para frente, ele pede a Deus por novos caminhos. Existem duas expressões dessa frase que eu considero incríveis. Primeiro, que o Jabes está pedindo por mais trabalho. Simples. Quem pede por mais terras nesse contexto do Jabes está pedindo por mais trabalho. Mais terras, mais propriedades nessa época significa mais mão no trabalho, mais mão no arado, mais serviço. Então Deus está dizendo, Jabes está dizendo para Deus melhor: Deus, me dá mais trabalho, me dá mais serviço, Senhor, me dá mais ocupação, me dá mais utilidade, Senhor. Certamente alguns de nós diria que a oração desse homem é uma oração idiota, porque quem pede mais trabalho para Deus? Simplesmente alguns de nós têm um projeto de vida que querem parar de trabalhar o mais rápido possível. Simplesmente o projeto de vida de alguns de nós é tão medíocre que sonham em passar num concurso público para trabalhar o menos possível. Jabes é alguém que encontra sentido no trabalho. É alguém que olha para o trabalho e o serviço como algo a ser encontrado. O que deveria ser meio óbvio de nós, porque existem vários estudos que comprovam que o trabalho e o serviço, enquanto estamos ocupados, encontramos utilidade, encontramos senso de serviço, de sermos úteis. Encontramos um sentido de completude.
Segundo, que o que Jabes está pedindo para Deus é que Deus o conceda novos sonhos, novos caminhos, novos horizontes, quase que dizendo: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa alcançar novos lugares. Senhor, me faz olhar para novos caminhos, me faz olhar para novas direções, novos lugares. O Jabes queria mais espaço, mais influência, mais poder aquisitivo. Ele quer mais trabalho, mas ele também quer mais fruto, ele quer mais conquista. O seu coração palpita por mais vitórias. Por isso, uma espiritualidade rasa, sem sentido e sem significado não serve para esse homem. Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. Que tipo de espiritualidade você tem vivido que não te incomoda o lugar onde você está, que não te faz ansiar por novos rumos, não te faz ansiar por novos caminhos, novos horizontes, novas conquistas? Por isso eu não quero uma espiritualidade que se limite ao comum, uma espiritualidade que se limite ao sábado e ao domingo. Eu quero uma espiritualidade que vá para a semana, que vá para os dias da semana, que extrapole as paredes dos muros e que entre no lugar onde eu trabalho. Eu quero uma espiritualidade que entre na minha casa, além do púlpito. Eu não quero uma espiritualidade que se limite ao terreno, e que de igual modo eu não quero uma espiritualidade que se limite ao céu, apenas ao espiritual. Eu quero mais. Eu quero um caminho de espiritualidade que concilie realização profissional, desenvolvimento pessoal e caminhada com Deus. Por isso, se você também deseja isso, você precisa ter sonhos mais ousados. Deixa eu te desafiar. Ore a Deus pedindo a Ele novos lugares. Faça essa oração para Deus: Senhor, abra os meus olhos para ver novos horizontes, abra os meus olhos para eu ver novos lugares a serem conquistados, abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver novos objetivos de vida. Há novas carreiras para serem trilhadas, há novos horizontes para serem alcançados. Em tempos de crise, você precisa fazer essa oração. A crise é um tempo de oportunidades. A crise separa quem é homem de quem é menino. O menino se acovarda, o menino procura um lugar seguro para ficar. O homem se arrisca, vai à luta, procura novos caminhos. Por isso, se você está diante dessa crise que estamos vivendo e você perdeu o emprego, perdeu oportunidades de trabalho, a tua empresa fechou, você teve que demitir vários funcionários, deixa eu te dizer uma coisa: não se acovarde, levante-se, há novos caminhos de Deus para a tua vida. Você precisa orar pedindo a Deus mais: Senhor, eu quero mais, eu quero romper em meio à crise, eu quero emergir em meio a essa crise. Enquanto todos estão quebrando, eu quero prosperar, Senhor. Nós podemos e precisamos pedir a Deus novas fronteiras. E eu queria te desafiar: você pode ser mais fervoroso. Nós podemos ser mais fervorosos. Nós podemos ser mais avivados. Nós poderíamos experimentar mais da espiritualidade em casa, nesses momentos de pandemia. Que tal você visitar os 12 espirituais que você abriu mão? Que tal você voltar a falar línguas estranhas? Faz tanto tempo que você não fala. Que tal começarmos a voltar a levantar e orar pelas madrugadas? Voltar a dizer: Senhor, eu estou aqui de madrugada porque eu quero mais do Senhor. Que tal vivenciarmos um nível de espiritualidade durante esses dias que nós nunca vivemos na vida? Você pode fazer melhor.
Faça como Jabes, ore a Deus. Eu não quero me conformar com isso, Senhor. Não permita que eu me acomode. Podemos ser mais influentes, podemos ser mais excelentes, podemos ser mais úteis. E por último, para acabar, a última espiritualidade que eu não quero é a espiritualidade que faz de Deus um meio e não um fim. Jabes entende que tudo que ele pediu e tudo que ele está falando, ele não pode realizar que não seja por Deus. Ele sabe o desafio de vencer o nome que lhe deram, o desafio de vencer o que as pessoas pensam sobre ele. Ele sabe que nada disso é possível se não vier de Deus. O Jabes não quer apenas coisas, ele quer Deus. O Jabes não quer apenas as coisas de Deus, mas ele principalmente quer o Deus das coisas. Porque ele diz no versículo 10: Senhor, dá-me a tua mão, põe a tua mão sobre mim, Senhor. Ou seja, por mais que eu esteja te pedindo, me abençoe, eu não quero só as tuas bênçãos, eu quero o Senhor. Ele deseja mais o Deus das coisas do que as coisas de Deus. Porque nós passamos a inverter tanto as coisas. Hoje não se busca o Deus que tem o milagre, se busca apenas o milagre de Deus. Não se busca mais a cura de Deus. Não se busca mais apenas o Deus da cura, e sim a cura de Deus. Não o Deus das bênçãos, mas as bênçãos de Deus. Nós buscamos apenas a solução de Deus, como se Ele fosse um garçom a nos servir o tempo inteiro. Jabes entende que a maior necessidade dele não é de bênçãos, mas de Deus. Ele sabe que a chave não está apenas em Deus, mas a chave é Deus. A chave é Deus conosco. Jabes faz uma oração muito parecida com a oração de Moisés. Êxodo 33. Moisés está no monte, Deus está falando com ele, dizendo que eles vão entrar na terra, mas Deus dá um aviso. Êxodo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com o juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Versículo 2: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho, diz o Senhor. Imagine estar diante do cumprimento da promessa de Deus. Aí Deus diz assim: está aí a promessa que eu te fiz, vou te dar agora. Mas nesses próximos anos que você vai conquistar o que eu te prometi, eu não vou com você. Mas eu vou te mandar um anjo, vou te mandar um anjo. Mas eu não vou te mandar um anjinho, eu vou te mandar um anjão. Um anjo de guerra, vou te mandar o melhor anjo que eu tiver. Versículo 15, Moisés responde para Deus. Então Moisés lhe declarou: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Eu quero a espiritualidade de Moisés, que despreza o anjo e diz: eu não quero o anjo do Senhor, eu quero o Senhor comigo, Deus. Se o Senhor não for comigo, o anjo não, eu quero o Senhor, Deus.
A oração que o Jabes faz é muito parecida com a de Moisés. A espiritualidade que o Jabes quer é uma espiritualidade que não usa Deus para alcançar as coisas, porque ele não prioriza coisas. Deus não é um meio para que nós cheguemos nas coisas. Por isso, não use Deus apenas para que a porta de emprego seja aberta, apenas para que você alcance a tua cura, apenas para que Deus conserte o teu casamento, apenas para que Deus tire o teu filho das drogas, apenas para que as coisas aconteçam, apenas para isso, apenas para aquilo. Não use Deus. Deus não é um meio, Deus é um fim. A espiritualidade que eu quero para mim é a espiritualidade que valoriza o encontro com Deus. É a espiritualidade que valoriza a companhia de Deus na caminhada, e não aonde Deus pode me levar. A espiritualidade que eu quero é a espiritualidade do monte, que Moisés diz a Deus: se o Senhor não for comigo, Deus, não nos tire daqui. Essa é a espiritualidade que eu quero para mim. Talvez para você seja um momento de voltar à espiritualidade do monte. Talvez para você seja um momento de, na pandemia, voltar à espiritualidade do encontro com Deus. Talvez para você seja o momento de voltar à espiritualidade que valoriza a intimidade com Deus, que tem momentos de oração, que tem horas de oração, que tem oração com língua estranha, que tem avivamento, que tem o toque de Deus. A espiritualidade onde Deus encontra comigo no meu quarto, e eu já não sei mais o que é céu e o que é quarto. Eu sei que Deus está ali comigo. E o versículo 10 termina dizendo: e Deus atendeu ao seu pedido. Como pode uma oração tão simples ser ouvida por Deus? A resposta para isso eu não tenho. Eu só tenho a oração que Jesus fez. As palavras de Jesus que diz: o Pai procura aqueles que o adoram assim. E eu só lembro das palavras de Jesus que diz: peçam e lhes serás dado, batam e a porta será aberta, procurem e vocês acharão, quando vocês procurarem de todo o vosso coração. Por isso eu queria convidar você a orar comigo agora. Senhor, entramos em oração nesse momento, nos sofás espalhados, nos telefones espalhados, Deus, e diante do Senhor, nós gostaríamos de dizer: Senhor, não há outra coisa que nós queiramos mais do que a Tua presença. Sim, Senhor, Tu sabes que nós precisamos de coisas, de cura, de milagre, de um emprego novo, de emergirmos em meio à crise, de não quebrarmos na crise. Mas o que nós precisamos mesmo, e o que nós mais precisamos, é da Tua presença, Senhor. Por isso nós queríamos te dizer que se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, Senhor, de nada vale passar por essa crise. Porque o que importa não é a crise que eu estou passando, ou como eu vou sair dela, mas o que importa mesmo é estar com o Senhor. Porque se eu estiver com o Senhor, eu sei que o Senhor estará comigo, e estando eu com o Senhor e o Senhor comigo, não importa as crises que vão haver, não importa as crises que virão, eu posso vencer todas elas. Mas eu também oro, Senhor, pelas pessoas que estão do outro lado dizendo: me socorre, só o Senhor pode mudar a minha situação. Eu gostaria de orar por essa pessoa, e em nome de Jesus, concordo. Eu queria dizer isso em nome de Jesus: eu concordo com a Tua cura,
Eu concordo com a cura de Deus sobre a tua vida. Eu concordo com a cura de Deus aonde você está, acamado, enfermo ou na UTI. Eu concordo com o milagre da porta aberta de Deus para você se você perdeu o emprego. Eu concordo, porque a Bíblia diz: aquilo que nós concordarmos aqui será concordado nos céus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo, Senhor, com a restauração da empresa, desse empresário que confia em Ti, Senhor, e confiando em Ti, ele passará pela crise, Senhor. Eu concordo com o milagre, eu concordo com a cura. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. agradecendo a Deus pela palavra que você ouviu, agradecendo a Deus porque você conseguiu louvar ao Senhor. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa que nos falou sobre uma linda oração. Nós queremos orar e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu viver, sobre a tua família. Feche os teus olhos. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma semana, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu santo dia, Pai. Aleluia. Muito obrigado, ó Deus, por todos que ouviram esta palavra maravilhosa, Pai. Que louvaram o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, e a convicção, ó Deus, que já tinha, Senhor. Que possamos, Senhor, nós cristãos, Senhor, mesmo em tempo de pandemia, Senhor, que possamos, ó Deus, ter essa convicção de firmeza, de um olhar com convicção para Ti, ó Deus. Aleluia. Deus, olha com teu olhar de misericórdia para as pessoas, Senhor, que estão hospitalizadas, Senhor, para as pessoas que estão chorando, ó Pai, aleluia, e tenha misericórdia em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Queridos, você pode mandar esse vídeo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Que tenhamos um final de semana, uma continuação de vida na bênção e na graça do Senhor. Vemos a nossa cabeça e sejamos despedidos deste tempo. Que
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para